Oi pessoal, tudo tranquilo? Professor Vitor Rezende na área para começar um tópico maravilhoso que são as funções afim, a função afim. A função afim é o conteúdo que vem logo em seguida à introdução ao estudo das funções, no qual nós já tínhamos estudado como uma relação, uma função, características de funções como funções injetoras, sobrejetoras, bijetoras, funções inversas, funções compostas. E aí depois de fazer todo esse trabalho, nós vamos trabalhar as funções específicas. A primeira é a função afim. Então, bora para a aula. Bom, resumo dessa aula, função afim. Primeiro eu vou definir para vocês o que é uma função afim e quais são os elementos constituintes de uma função afim. Vou falar do que é a função constante, que é um tipo especial de função afim. Vou falar da função do primeiro grau, ou chamada pelo nome completo dela, função polinomial do primeiro grau, que é a mais importante das funções afim, a que mais aparece em avaliações. E vou falar da função linear, que é um caso específico da função do primeiro grau, e vou dar exemplos de aplicações desses conceitos iniciais de função afim em problemas que aparecem por aí, tá? Então, bora lá. Função afim. Toda função f definida por f de RR será uma função afim quando puder ser escrita da forma. Essa é a forma geral de uma função afim. F de x igual a x mais b, onde a e b são números reais. Essa é a definição de função afim. Bom, então, o que acontece? X é a variável independente. F de x é a variável dependente do valor de x. X está no domínio, f de x está na imagem, ou seja, dentro do conjunto do contradomínio. Esse a e b são números reais. A pertence a reais, b pertence a reais. E eles serão chamados de coeficientes da função. A e b são os coeficientes. Então vamos dar uma olhada. Olha essa função aqui. F de x igual a 3x mais 4. É uma função afim. Se eu for olhar os coeficientes dessa função, o a, que é o cara que está multiplicando o x, é 3. O b, que é o cara sozinho, é 4. G de x igual a x menos 3 meios. É uma função afim? É uma função afim, porque está escrito dessa forma. Quem são os coeficientes a e b nesse caso? A é o cara que está multiplicando o x aqui, que está escondidinho, vale quanto? 1. E b é o termo independente aqui, que vale menos 3 meios. Outro exemplo, h de x igual a 5x. Quem são os coeficientes dessa função? O a é o cara que está multiplicando o x, que vale 5. O b, como não tem nenhum cara, o b vale exatamente 0. E y igual a 6 menos x. Bem, olha que eu só inverti a ordem. Quem são os coeficientes dessa função? O a é o cara que está multiplicando o x, que nesse caso aqui vale menos 1. E o b é o cara que está sozinho, que é 6. Eu inverti, mas lembrar que o a não é o primeiro que aparece. O a é o cara que está multiplicando o x. O b, o termo independente. E por fim, p de x igual a 8. É uma função afim? É. Quem que é o a? Note que eu não tenho cara com x, então o a foi 0, porque 0 vezes x dá 0. E o b, que é o termo sozinho, vale 8. Estão aí exemplos de funções afim. Só nessa listagem aí tem todos os tipos. Tem a função do primeiro grau, tem a função constante e tem a função linear. Eu vou falar uma por uma nos próximos tópicos. Primeiro, a função constante, que é a função mais simples que nós temos. Uma função é dita constante quando o coeficiente da variável x, que é o azinho, é nulo, ou seja, foi igual a 0. Isso significa que a função constante tem a seguinte forma: f de x igual a b, no qual b é um número real. B é um número real. Então, são exemplos de funções constantes. Primeiro, f de x igual a 5. Note que é uma função constante igual a 5. Para qualquer valor de x, f de x vale 5. B, g de x igual a menos 9. Para qualquer valor de x, g de x vale menos 9. É constante igual a menos 9. Y igual a raiz quadrada de 3. A função é constante, y igual a raiz quadrada de 3. P igual a meio. P de x igual a meio. A função constante igual a meio. É h de x igual a 1. A função constante igual a 1. E y igual a 0. Essa função é até uma função especial. É chamada de função nula. A função que leva todo mundo no zero. Ok? Funções constantes, eu teoricamente não tenho x, porque o a, o coeficiente a foi 0, e aí ele sumiu, tá ok? Então, essa função constante. Grava ela aí, bora para outras funções. Função do primeiro grau. Bom, agora chegamos onde eu queria chegar. Uma função afim é uma função polinomial do primeiro grau. A função do primeiro grau é o apelido dela. O nome completo dela é função polinomial do primeiro grau. Quando ela for da seguinte forma: f de x igual a x mais b.
Ora, Vitor, mas essa não é a característica da função afim? É a característica da função afim, porque a função do primeiro grau é uma função afim. Porém, as condições que são especiais. Com A e B números reais, A e B são os coeficientes, são números reais, e essa condição aqui é muito importante, ou seja, A é diferente de zero, ou seja, eu não posso fazer o x sumir, eu não posso fazer o A ser zero. Então, quais são alguns exemplos de função do primeiro grau? Por exemplo, f de x igual a menos x mais 5 é uma função do primeiro grau. G de x igual a 12x menos 9 é outra função do primeiro grau. Y igual a x sobre 4 mais 3 é outra função do primeiro grau. H de x é igual a 1 menos x, olha só, eu inverti a ordem, mas observe que o cara que multiplica o x não é zero, é menos 1, é uma função do primeiro grau. Agora essa função aqui, y igual a 5x, ela é do primeiro grau? É. Observe que o b dela é zero, só que o a e b são números reais, o b pode ser zero na função do primeiro grau, quem não pode ser zero é o a. Quem não pode ser zero é o cara que está multiplicando x. Outro exemplo, y igual a menos a raiz quadrada de 3x também é uma função do primeiro grau. Essas funções da letra E e da letra F são funções que o b foi zero, tá vendo? Nas funções no qual o b foi zero, nós vamos dar um nome especial, que será a função linear. O que é uma função linear? Uma função polinomial do primeiro grau é dita linear quando o coeficiente b da sua forma geral for igual a zero, ou seja, ela é do tipo um número que multiplica x, ax, onde a é um número real e não pode ser zero, tá? Porque ela é do primeiro grau. Então, são exemplos de funções lineares. F de x igual a menos x, g de x igual a 12x, y igual a x sobre 4, d, h de x igual a menos 6x, y igual a 5x e o y igual a menos raiz de 3x. Note que em todos esses exemplos, o b é zero. Eu só tenho o termo com x. Essa é uma função linear, ok? Conceito dado. E aí vamos para algum exemplo. Como que eu posso aplicar isso? Essa aula é uma aula teórica, falando da notação, da definição das representações de função do primeiro grau, função linear e função constante. Então vamos fazer um exemplo literal aqui, mas interessante. Considere a função afim definida por f de x igual a 2m menos 8x mais m mais 3. Sempre quando tem um monte de letra, o pessoal fica meio confuso. Eu quero determinar para quais valores de m a função é uma função constante. Olha para essa função. A função f, ela é em função da variável x. E quem que é esse m? Esse m é chamado de parâmetro. É um parâmetro que está no meio dessa função, mas a variável em questão é o x. Então, se eu olhar para cá, quem são os coeficientes dessa função? O a é o cara que multiplica x. Quem está multiplicando x aqui? Ó, 2m menos 8. Então, a é 2m menos 8. B, quem que é o B? É o cara que está sozinho. Quem está sozinho aqui? M mais 3. Note que os coeficientes estão em função do parâmetro m. E aí eu quero determinar alguns valores de m que satisfazem condições específicas. Na letra A, o fato é ser uma função constante. Então vamos olhar. Quando que uma função, essa função eu quero que ela seja constante. Quando que uma função é constante? Quando o cara que multiplica x é zero, eu não tenho termo com x, eu só tenho termo sozinho com número. Então, esse carinha aqui que está multiplicando x, ele tem que ser o quê? Igual a zero. Bom, mas ele ser igual a zero, é só resolver. Escreve isso. 2m menos 8 tem que ser zero. Menos 8 vai para o segundo membro, mais 8. 2m igual a mais 8. O 2 multiplicando vai para o segundo membro dividindo. M igual a 8 sobre 2, ou seja, m vale 4. Isso significa dizer que, se o m for 4, essa função vai ser uma função constante. De fato, olha lá, ó, joga 4 aqui, vamos acompanhar comigo. 2m menos 8. O m foi quanto? 4. 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 8 dá 0. 0 vezes x dá 0. Esse cara vai sumir. Vai ficar só aqui, ó. Joga o 4 aqui. 4 mais 3, 7. Ou seja, minha função vai ficar f de x igual a 7 quando o m for igual a 4. Se você se confundiu nessa parte, anote isso que eu falei, dá uma olhada quando você fizer as continhas e falar assim, caraca, sou foda, porque show de bola, tá? Bom, isso é o valor de m para essa função ser constante. E se por um acaso eu perguntar para qual valor de m a função é uma função linear? Bom, olhando para a função,
Como uma função é linear? Quando b, que é o termo independente, vale zero. Nesse meu caso aqui, quem está funcionando como b? Esse carinha aqui, ó, m mais 3. Ou seja, m mais 3 tem que ser igual a zero. Ora, m mais 3 igual a zero, mais 3 passa para lá, menos 3, m é menos 3. Para esse valor de m, a função é uma função linear. De fato, joga esse m aqui, vamos fazer umas contas de novo, ó. M, joga para cá, menos 3 mais 3 dá 0. Essa parte aqui independente vai dar 0. E aqui, ó, 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6, menos 8, menos 14x. A função, quando m der menos 3, vai ficar f de x igual a menos 14x. Tá aí, valores de m para ser constante e valor de m para ser linear. Esse tranquilo, literal, com as definições de função afim, tá ok? Bom, essa aula é o fim da nossa aula. Espero ter compreendido os conceitos de função afim. Temos muita coisa sobre as funções afim, principalmente em relação à função primeiro grau. Iremos desenhar gráficos, fazer análise, resolver problemas. Bom, essa aula foi só esse tópico. Caso você tenha gostado dessa aula, chegou até aqui o final, o que faz? Mãozinha lá, clica, curte, se inscreva no canal, é importantíssimo para poder receber os novos vídeos. Esse foi o primeiro vídeo sobre o estudo da função afim. Teremos muitos outros, tá? Forte abraço a todos, obrigado por ter assistido essa aula e tchau!